Glória a Deus, Igreja do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais essa oportunidade de poder estar com vocês, que a graça do Senhor possa estar repousando sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todas as áreas da sua vida, meu irmão e minha irmã, amém? Glória a Deus, Jesus é fiel. Então, eu tenho uma mensagem tremenda da parte do Senhor para compartilhar com vocês durante esse vídeo. Esse sábado eu acredito que essa foi a melhor opção a ser utilizada, a gravação desse vídeo para compartilhar com vocês, ao invés de entrar ao vivo, porque nós temos nesses horários, às 20 horas, são horários que geralmente as igrejas estão fazendo suas lives, estão fazendo seus vídeos, então gera muito congestionamento. Foi o que aconteceu na terça-feira passada, onde a gente não conseguiu fazer a live. Então eu acredito que hoje, aqui nesse momento, a melhor estratégia é gravar então esse vídeo para compartilhar com vocês. Então, antes de iniciar a palavra, eu quero começar com uma oração. Peço que nesse momento você coloque a mão no seu coração, você feche os seus olhos e peça para que o Senhor, juntamente com a sua família, juntamente aí com a sua casa, abra os seus olhos, abra o seu entendimento, amém? Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, louvado e glorificado seja, Senhor amado Deus, o teu nome. Reconhecemos, Pai, que a nossa vida é tua, que tudo que temos, que tudo que somos é para ti. A tua palavra, Senhor, ela nos orienta que tudo quanto nós fizermos por palavras ou por obras deve ser feito em nome de Jesus, e que tudo que nós fizermos deve ser feito para a glória do teu nome, Senhor amado. Então que essa ministração, que a pregação, Senhor, dessa palavra gere em nós frutos para a honra e glória do teu nome, Senhor. Toma cada coração, toma cada casa, toma cada família, para que o teu nome, Senhor amado Deus, seja glorificado. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Então, a mensagem que eu tenho para compartilhar com você é a seguinte: são 7 atitudes, 7 ações, 7 posicionamentos para uma vida abençoada, para uma vida próspera, para uma vida frutífera. E eu quero então iniciar a mensagem dessa noite fazendo a leitura no Salmo 101, o versículo do 1 ao 3. Peço que você me acompanhe a leitura, abrindo a sua Bíblia. Amém? Salmo capítulo 1, o versículo do 1 ao 3, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? E tudo quanto fizer prosperará. Aqui na minha Bíblia, irmãos, como eu sempre reforço, um presente abençoado da igreja, tem um comentário bíblico referente a estes 3 versículos, relacionado então à prosperidade. Então, assim, o compromisso responsável no plano divino de prosperidade, ou seja, eu e você temos compromissos nesse plano de prosperidade divina. Amém? Então, assim, e tudo quanto fizer prosperará. Diz assim, isto inclui tudo: sua família, seus filhos, seu casamento, seu negócio, seu ministério, seu emprego e sua saúde. Significa que Deus pretende cumprir o que diz: tudo prosperará. Entretanto,
não há promessa de Deus que não exija de nós uma ação responsável. Nenhuma pessoa irá prosperar até que comece a fazer o que Deus ordena. Olha que importante isso, meus irmãos. Nenhuma pessoa irá prosperar até fazer o que Deus ordena. Muitas pessoas querem os resultados prometidos sem um comprometimento responsável. Mas nenhum de nós irá ganhar qualquer coisa de valor verdadeiro em apenas um piscar de olhos. O que tem valor verdadeiro leva tempo para se desenvolver. Não espere que as respostas de Deus se encaixem na sua agenda. Lembre-se, respostas de Deus aparecem quando você coloca a sua palavra em prática. Assim como um período de intensos estudos antecede o recebimento de um diploma na faculdade, de modo semelhante podemos esperar que a palavra de Deus amadureça em nossa vida através da busca paciente das suas promessas. Amém? Então é um comentário referente a esses 3 versículos que fala de prosperidade. Mas esses versículos, e depois eu vou voltar a falar deles no final, colocam aqui algumas atitudes, algumas ações. Então, como eu falei no início, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você são 7 atitudes para uma vida abençoada, para uma vida próspera. E essas 7 atitudes, irmãos, não estão todas elas aqui nesses 3 versículos que eu compartilhei com você agora. Alguma delas, sim. Outras vieram das demais partes da Bíblia, amém? Das demais partes da Escritura. Eu citei 7, são muitas outras atitudes que nós devemos ter para ter uma vida, então, próspera, uma vida abençoada. Mas aqui eu quero compartilhar algumas que eu creio que são as principais. E a minha preocupação, irmãos, em compartilhar com vocês esta palavra é compartilhar uma palavra que você possa voltar a ela várias vezes, amém? Com o objetivo de cumprir, de extrair o máximo, de colocar ela em prática na sua vida, uma mensagem que você possa voltar nela várias vezes para que você possa se comportar de acordo com aquilo que ela determina para que nós tenhamos esta bênção. Amém? Uma palavra para esse período de quarentena, para esse período que você está na sua casa, irmãos, independente se você está conseguindo ir na igreja ou independente se você está só em casa, uma coisa nunca vai mudar. Uma coisa nunca vai mudar, que é a prática na palavra. Não estou aqui agora dando margem para você pensar, então eu não preciso ir na igreja, eu vou ficar só em casa. Não. Também não estou dando margem que você só tem que ir na igreja e não tem que buscar Deus em casa. Não, eu estou dizendo que independente do lugar onde você esteja, uma coisa nunca vai mudar, que é a prática, a observância à palavra de Deus. Amém? Então, voltando aqui ao que o Senhor quer ministrar no nosso coração, são 7 atitudes, 7 ações que eu e você devemos ter, devemos buscar, devemos lutar, devemos desejar ardentemente para que tenha na nossa vida, para que a nossa vida seja próspera, seja abençoada em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira atitude, irmãos, que eu quero compartilhar com você, que eu tenho como importante que nós devamos ter, a primeira atitude é amar ao Senhor nosso Deus com todo o nosso coração. Amém? A primeira atitude que nós devemos ter é, então, amar ao Senhor nosso Deus com todo o nosso coração. E o trecho bíblico que fala desse posicionamento está lá em Marcos, capítulo 12,
Glória a Deus, aleluia. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, o versículo 30, que diz assim: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amém? Então a primeira atitude que eu e você devemos ter é amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração. E como referência bíblica também nós temos em 2 Crônicas, capítulo 15, glória a Deus, aleluia. 2 Crônicas, capítulo 15, o versículo 1 e 2, que diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Amém? Glória a Deus. Então, quando eu amo ao Senhor meu Deus com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, eu o busco, eu preservo a presença dele na minha vida, eu procuro fazer aquilo que agrada a ele, aquilo que vai honrar o nome dele. Então, esse trecho bíblico diz que enquanto eu o buscar, eu o acharei, ele estará comigo, mas se eu virar as costas para ele, se eu fizer coisas que o desagrade, ele não significa que ele vai desistir de mim, mas ele não terá o mesmo prazer, ele não terá a mesma comunhão comigo se eu tivesse, então, obedecendo a ele. Amém? Glória a Deus. Então, a primeira atitude é essa: amar ao Senhor, nosso Deus, com todo o nosso coração. Amém? A segunda atitude, e é algo tremendo, é algo que eu procuro praticar na minha vida, é algo que eu procuro aplicar na minha vida, não só essa segunda, mas como a primeira também. Até eu quero compartilhar com vocês isso que eu estou ministrando aqui, é resultado de um devocional que eu fiz com o Senhor no dia 11 de abril de 2019. Então, é algo que eu procuro aplicar na minha vida, que eu procuro praticar na minha vida. Amém? Então, a segunda atitude é cuidar de mim mesmo e da doutrina. Pastor, o que o senhor quer dizer cuidar de mim mesmo e da doutrina? Ou seja, eu primeiramente viver a palavra de Deus, eu lutar, eu me posicionar para viver o que a palavra de Deus ordena, e depois sim eu querer compartilhar com as pessoas, depois sim eu querer ministrar às pessoas, falar para as pessoas. Ou seja, é o que vai resultar um testemunho, que eu tenha testemunho, as pessoas vão ver a obra de Deus na minha vida e vão querer agir de acordo com aquilo que eu estou falando, porque eu tenho testemunho, eu tenho respaldo bíblico. Então, a segunda atitude é cuidar de mim mesmo e da doutrina. E a referência bíblica para isso está em 1 Timóteo capítulo 4, o versículo 16. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 4, o versículo 16, nos diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Então, o primeiro passo, o primeiro objetivo
da palavra do Senhor, do reino de Deus, é salvar as nossas vidas, é salvar a minha vida. Então, quando eu cuido de mim mesmo e cuido da doutrina, dos ensinos do Senhor, primeiramente eu sou salvo e, consequentemente, eu tenho condições, então, de ser usado para que outras vidas sejam salvas. Mas a recomendação do Senhor é: cuida de ti mesmo e da doutrina. Então, nós devemos cuidar das nossas vidas. Nós devemos cuidar da aplicação da palavra, do Evangelho de Deus nas nossas vidas, aplicar a palavra nas nossas vidas, ver se nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Outra referência bíblica para isso é também em Timóteo, só que agora em 2 Timóteo, o capítulo 2, o versículo 15 e também o 19, amém? O versículo 15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Versículo 19: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, é tremendo isso, é tremendo a palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo também diz em 1 Coríntios capítulo 9, aleluia, 1 Coríntios o capítulo 9, o versículo 27, o apóstolo Paulo diz assim, ó: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então é ter o cuidado antes de qualquer coisa com as nossas vidas, para ver se nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, para que possamos ser úteis na propagação do Evangelho. Porque quando nós pregarmos uma palavra com autoridade baseada naquilo no que nós vivemos e não no que conhecemos, o Espírito Santo vai testificar no coração das pessoas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só vou pedir um minutinho para você, para abrir um pouquinho aqui a janela. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, a segunda atitude é cuidar de nós mesmos e da doutrina, que nada mais é do que avaliar, de aplicar primeiramente a palavra do Senhor em nós, para que antes nós venhamos a ser salvos e, consequentemente, ser usados como instrumento de Deus para alcançar as demais vidas. Amém? Glória a Deus. E a terceira atitude importantíssima para uma vida próspera, abençoada, é confiar no Senhor. Em Jeremias capítulo 17, Jeremias capítulo 17, o versículo 7 e 8, que diz assim: bendito o varão, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Não se afadiga, nem deixa de dar fruto no ano de sequidão, ou seja, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da adversidade, ele não deixa de dar fruto, ele não deixa de ter uma vida próspera. Por quê? Porque ele confia no Senhor. Então nós estamos, irmãos, vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias de sequidão, estamos vivendo dias de tribulação em função desse coronavírus, mas se nós confiarmos no Senhor,
né? Se nós confiarmos nele ainda durante esse período, nós daremos fruto. Aleluia! Então, a terceira atitude é confiar no Senhor. Em Provérbios, o capítulo 19, o versículo 23, é uma passagem bíblica que eu amo muito, que sempre que eu me deparo com ela, eu sou impactado. É algo que eu guardo muito essa palavra, eu gosto muito dela. Provérbios capítulo 19, o versículo 23 diz assim, ó. É ao contrário, na verdade, irmão. É Provérbios 19, o versículo 23. Foi isso mesmo que eu falei, né? Amém? Provérbios 19, o versículo 23, que diz assim, ó. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. O temor do Senhor encaminha para a vida. Então, quando eu tenho temor a Deus, o que é temor? Quando eu tenho reverência a Deus, quando eu zelo para obedecer, para agradar a Ele, quando eu escuto a sua palavra, guardo no meu coração para colocar em prática, isto é temor. Quando eu não tenho uma vida leviana, fazendo aquilo que desagrada a Deus, independente do que vai acontecer, pensando, não vai acontecer nada comigo mesmo, que quando eu não tenho essa atitude, né, então eu estou temendo ao Senhor. Então o temor do Senhor me encaminha para a vida, ao contrário que uma vida de leviandade, sem reverência a Deus e a sua palavra, nos leva para a morte. E ainda há ali mais uma promessa, irmãos. Quando eu e você tememos ao Senhor, o mal não visitará a nossa casa. Amém? Então, se você teme ao Senhor, irmãos, se você estiver tomando as medidas de prevenção adequadas, porque nós temos que fazer também a nossa parte, o mal não visitará a tua casa. O mal não chegará à tua casa. E você pode descansar, você pode repousar no Senhor, que se você estiver fazendo a sua parte, temendo a Ele e tomando as medidas de prevenção, e ainda assim algo chegar na tua casa, foi porque Ele permitiu para um propósito maior. Para um propósito maior que está além dos nossos olhos, porque se a palavra dele diz que mal nenhum visitará a nossa casa, chegará à nossa casa porque eu o temo, amém? E Deus permitiu, é porque ele tem algo maior, amém? Glória a Deus. Então, a terceira e importante atitude, posicionamento, ação é confiar no Senhor, amém? Aleluia. A quarta atitude, então, importantíssima também, irmãos, é crer que o Senhor, crer que é o Senhor que dará crescimento à obra. Amém? Crer que o Senhor é o que dará crescimento à obra. Amém? Que obra é essa, irmãos, que o Senhor dará crescimento? Toda e qualquer obra onde você estiver envolvido, todo e qualquer projeto onde você estiver envolvido, seja na construção da sua família, seu casamento, seja no ministério, na igreja, onde você congrega, seja na sua vida profissional, é uma obra e você precisa crer que é o Senhor que dará crescimento a essa obra. Nós só precisamos fazer a nossa parte. Sempre sempre há duas partes ali envolvidas, que é a parte do Senhor de operar com poder o seu sobrenatural, e também há a nossa parte, irmão. Nós sempre teremos que agir. Nós temos vários testemunhos, várias experiências na palavra do Senhor, onde houve um sobrenatural de Deus, mas sempre foi necessária a participação humana. Nós temos como exemplo isso a vitória de Davi sobre Golias,
né, onde uma pequena pedra atinge a testa de um gigante de aproximadamente 3 metros de altura e ele cai. Não foi o poder da pedra que derrubou um gigante, mas foi a obediência de Davi em lutar aquela guerra em nome do Senhor dos Exércitos. Foi o Senhor dos Exércitos que derrubou o gigante, mas Davi precisava atirar a pedra. Amém? Então, a mesma experiência foi o povo de Israel na vitória sobre Jericó, onde eles deram 7 voltas diante daquela cidade e as muralhas caíram, né, quando eles concluíram a última volta e bradaram, né, aquelas muralhas caíram. Não foi as 7 voltas e o brado deles que fez as muralhas caírem. Foi o Senhor que fez as muralhas caírem. Mas eles precisavam obedecer, eles precisavam fazer a sua parte. Amém? Então, nós precisamos crer, irmãos, que é o Senhor que vai dar crescimento a toda e qualquer obra onde nós estivermos envolvidos. E como exemplo, eu quero citar Neemias, capítulo 2, o versículo 19 e 20. Amém? Glória a Deus. Neemias, o capítulo 2, o versículo 19 e 20. Aleluia. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Neemias, capítulo 2, o versículo 19 e 20. Amém? Diz assim, ó: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém? Então, a gente sabe, a gente que conhece o trecho bíblico aqui de Neemias, se você ainda não conhece, eu lhe convido, né, a ler o livro de Neemias. É algo tremendo, algo maravilhoso. Então a gente sabe que foi um período de guerra onde os muros da cidade de Jerusalém estavam derribados. Então Neemias, conduzido pelo Senhor, vem com a missão, com a responsabilidade de edificar os muros daquela cidade. E se levantam então os inimigos, e Neemias, na confiança do Senhor, crê que é o Senhor que edificará, é o Senhor que dará crescimento à obra. Então eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, que se você estiver em obediência ao Senhor, se você estiver fazendo a sua parte, não temas, irmão, é o Senhor quem dará crescimento a essa obra. Os inimigos vão se levantar, os enviados do diabo vão se levantar para te desanimar, para te desacreditar, mas se você estiver em obediência naquilo que o Senhor te mandou fazer, o Senhor dará crescimento a essa obra. Confia, persevera, mantenha os teus olhos no Senhor. Lembra-se de Josafá. Josafá disse: essa circunstância é muito maior do que nós. Nós não sabemos o que vamos fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, a quarta atitude é crer que é o Senhor que dará crescimento à obra. Toda e qualquer obra que você estiver envolvido. Amém? Glória a Deus. E a quinta, irmãos, a quinta atitude importantíssima que eu tenho como posicionamento para a minha vida é estar envolvido e comprometido com os eventos da igreja. Estar envolvido e comprometido com os eventos
da igreja. Como eu falei para os irmãos no áudio, no início dessa semana, na terça-feira, a respeito de nós prestarmos atenção, de vigiarmos no compromisso ministerial e no compromisso devocional nesse período onde nós não estamos tendo a possibilidade de estar no culto público, né, que eu reforcei a importância de nós estarmos atentos ao que a liderança está nos passando e também ao nosso dia a dia com o Senhor, ao nosso período de oração, de jejum, de louvor a Ele, meditação e leitura da sua palavra. Amém? Então essa quinta atitude vem nos dizer que nós devemos estar envolvidos, devemos estar comprometidos com os eventos da igreja, do local onde eu congrego, estar presente nos cultos, estar presente nos eventos. Como eu costumo dizer, não existe evento dos homens, não existe evento das crianças, não existe evento das mulheres. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que o encontro das irmãs é das irmãs, mas todos nós temos que, de uma certa forma, estar envolvido, porque não é apenas evento de um grupo, de uma tribo, ou não é uma disputa onde, quando é os eventos de um determinado grupo de onde eu não faço parte, eu não vou me envolver. Não. Então, mesmo sendo evento das mulheres, eu tenho que convidar, eu tenho que divulgar. Se possível, eu vou contribuir financeiramente. Se possível, eu vou estar lá cuidando do portão, vigiando para que as irmãs possam estar tranquilas. Eu vou estar de uma certa forma envolvido, seja culto kids, jovens. Nós temos que estar envolvidos na parte da divulgação, se for necessário investimento financeiro, se for necessário o físico, né, eu me deslocar, eu estar lá. Enfim, irmãos, estar envolvido com os eventos da igreja nos faz pessoas prósperas, nos faz pessoas abençoadas, porque nós estamos semeando no reino. Nós estamos semeando no reino de Deus. Nós estamos, na verdade, demonstrando que nós temos compromisso com o Senhor. Nós estamos demonstrando as nossas obras, porque a fé ela é demonstrada através de obras. Eu não posso só dizer que eu tenho compromisso, que eu tenho responsabilidade com o reino e com a obra do Senhor, e quando precisam de mim, onde eu estou? Quando precisam de mim, eu não estou envolvido, eu não estou comprometido. Amém? Então nós precisamos estar envolvidos e comprometidos com os cultos e com os eventos da igreja onde nós congregamos. Aleluia! E eu tenho então, irmãos, como referência bíblica, uma passagem que também está em Neemias, o capítulo 4, glória a Deus, o capítulo 4, o versículo 4, 5 e 9. Amém? Versículo 4, 5 e 9 de Neemias 4. Aleluia! Diz assim, ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Amém? Glória a Deus. Então, o que essa passagem, o que esses versículos, irmãos, querem dizer? Esse capítulo 4 aqui de Neemias, até o título diz assim, os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Então aqui há uma nova investida dos inimigos para tentar impedir o sucesso da obra, para tentar impedir a edificação dos muros. E Neemias, o que ele faz? Ele faz uma oração ao Senhor, entregando os seus inimigos
nas mãos de Deus. Mas o versículo 9 fala que Neemias coloca então uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Então, uma postura de Neemias, onde primeiramente ele entrega os inimigos nas mãos do Senhor, mas ele não deixa de fazer a sua parte, que é vigiar. E para que essa vigília, irmão, fosse necessário, foi necessário então o envolvimento de várias pessoas. Várias pessoas tiveram que se envolver nessa guarda, porque a guarda acontecia de dia e de noite por causa deles. Então era necessário um revezamento de pessoas. E aqui eu vou localizar para você a parte que fala do revezamento, irmãos, que eles fizeram para que essa guarda acontecesse com sucesso. Diz assim, ó, o versículo 13 diz assim, ó: pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Amém? Então houve o envolvimento de todo o povo nessa obra. Houve o envolvimento de todo o povo nessa obra de vigiar, de guardar o lugar, até que o muro então tivesse completo. Então, quando eu e você estamos envolvidos na obra do Senhor, estamos envolvidos nos projetos, estamos comprometidos, aleluia, nós estamos então posicionados, nós estamos ali então dando cobertura ao crescimento, à edificação dessa obra. Porque um evento, irmãos, um culto que nós nos dedicamos, que nós nos entregamos, vai gerar o quê? Vai gerar edificação no ministério. Vai gerar edificação nas vidas que já congregam ali e vai gerar salvação, porque pessoas podem ter sido convidadas que estejam ali necessitando de uma estrutura onde haja um comprometimento, onde haja uma ação conjunta de todos os membros que fazem parte desta obra. Aleluia! Então, quando você se dedica para estar nos cultos, quando você se dedica para estar nos eventos, é muito mais do que estar presente ali, não. Você está cooperando, você está proporcionando a edificação de uma obra, a edificação, o crescimento de um projeto. E o que é mais marcante, e o que é mais maravilhoso, e o que é mais tremendo, é o que está no versículo 14, que Neemias fala para os principados, os magistrados, os governadores ali do povo. Ele fala assim no versículo 14, ele diz: e olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Olha que tremendo, irmãos. Olha que maravilhoso. Então, eu creio que o Senhor está abrindo seus olhos através dessa mensagem que tem como base a sua palavra, que quando eu e você estamos envolvidos nos cultos, estamos envolvidos nos projetos, nós estamos lutando não só por nós estamos lutando pela nossa família. Aquilo que tanto nós desejamos, aquilo que tanto nós queremos, que é o fortalecimento e a proteção dos nossos familiares, está muitas vezes quando nós estamos presentes nos cultos. Estamos ali louvando e glorificando o nome do Senhor, estamos ali recebendo a sua palavra. Quando nós estamos presentes nos eventos, é claro que gera cansaço, é claro que gera um desgaste, mas quando nós pagamos o preço e nos dedicamos para estar presente nisso, nós também estamos, irmãos, edificando, lutando pela nossa família. Então olha que maravilhoso, olha que tremendo
Por isso que nós temos que pagar o preço, irmão, para estarmos nos cultos hoje, na realidade que nós estamos tendo culto online, como eu falei, não é porque eu estou em casa que eu vou desdenhar agora o compromisso que eu tenho na terça e no sábado, no caso que são cultos, e quinta que nós temos a oração. Esse dia deve ser consagrado para o Senhor, né? Esse dia deve ser consagrado para o Senhor. Você deve, da mesma forma, se preparar para participar desse culto, ainda que ele seja doméstico, ainda que ele seja aí na sua casa. Você não deve fazer ele de qualquer jeito. Você deve ter um período de oração antes. Você deve preparar o seu coração antes para ter esse culto na sua casa. Você deve colocar uma roupa apresentável para você fazer parte desse culto. Por que eu estou falando isso, irmãos? Quando as pessoas elas trabalham, e isso é algo psicológico, isso é algo do nosso cérebro, amém? As pessoas que trabalham em casa, e principalmente agora nesse período também, elas recebem como orientação, elas recebem como dica que elas acordem no mesmo horário que elas estavam acostumadas a acordar quando elas estavam trabalhando fora. Porque envolve todo um processo neurológico para o nosso rendimento. É recomendável, ainda que se trabalhe em casa, não trabalhar de pijama. Trocar a roupa, colocar uma roupa como se fosse trabalhar. É claro que você não vai se embelezar todo na sua casa, não, mas colocar uma roupa que você esteja dizendo para o seu cérebro que você vai trabalhar. E da mesma forma, nós que agora estamos cultuando em casa, nós devemos colocar uma roupa que nós estejamos sinalizando para o nosso cérebro que agora nós vamos cultuar ao Senhor. E também demonstra para o Senhor a importância que esse culto doméstico tem para nós. Que nós não vamos fazer ele de qualquer jeito. Não vamos estar cultuando ao Senhor com a televisão ligada. Não vamos estar cultuando ao Senhor brigando com os filhos, discutindo com o marido. Não, nós vamos consagrar. Esse tempo vai ser consagrado ao Senhor. Vai ser consagrado, eu vou preparar o meu coração, eu vou preparar a minha vida, e esse tempo ele vai ser consagrado ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Então, a quinta e importante ação, irmãos, é estar envolvido, estar comprometido com os eventos da igreja, que é muito mais do que apenas ser um ali na lista daquele culto, daquele evento. Quando nós estamos ali, nós estamos exercendo a nossa vocação, que é edificar o corpo do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja, e consequentemente estamos fortalecendo o nosso lar, fortalecendo o nosso casamento, fortalecendo a criação dos nossos filhos. Amém? Aleluia! Glória a Deus! E a sexta e importante ação, irmãos, também é usar as armas espirituais e não as armas carnais. Usar as armas espirituais e não as armas carnais. Amém? Como cristão, irmãos, nós passamos frequentemente por períodos de luta. Frequentemente nós passamos por período de guerras. Guerras que são espirituais, mas muitas das vezes o inimigo usa a carne, usa recursos físicos, usa recursos materiais para vir contra nós. O que eu quero dizer? O que eu quero falar quando eu falo usa a carne? Ele usa pessoas para nos afrontar, para ser um instrumento dele. E muitas vezes, se nós não discernirmos contra quem nós estamos lutando, nós vamos agir na carne. E agir na carne é derrota. Agir na carne é derrota, irmãos. Amém? Lutar contra o inimigo
que é espiritual. Na carne é derrota, irmãos. Amém? E como referência bíblica, nós ainda estaremos aqui em Neemias, no capítulo 4, o versículo 4 e o 5. O que Neemias fez quando os inimigos vieram para afrontar a ele? O que Neemias fez? Eu acabei de falar para você. Neemias, primeiramente, orou ao Senhor, mas ele também vigiou. Amém? Então, nós devemos orar e vigiar. Devemos vigiar e orar. Não devemos agir, querer vencer o inimigo na força do nosso braço. Amém? Em Efésios, capítulo 6, o versículo 10. Amém? Uma passagem muito conhecida nossa, Efésios, capítulo 6, o versículo 10. Glória a Deus. Aleluia. Efésios, capítulo 6, o versículo 10, nos diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Então, a nossa luta não é contra a carne, o sangue, e sim contra coisas espirituais, contra hostes espirituais da maldade, principados. Amém? E ali diz então que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Devemos buscar no Senhor o fortalecimento em oração, leitura da palavra, jejum, louvor, porque se nós não buscarmos o fortalecimento no Senhor, quando vir a luta, quando vir a guerra, nós não teremos o discernimento e ao invés de usarmos as armas espirituais, vamos querer agir na carne e seremos então derrotados. E ali fala, irmãos, de uma armadura que nós temos que vestir. Fala de uma armadura na sequência dos versículos, fala que eu e você temos que vestir uma armadura. Então eu, como cristão que desejo vencer, devo ir atrás dos próximos versículos para descobrir quais são os itens dessa armadura e como que eu faço para colocar esta armadura. Isso fica de lição para nós colocarmos em prática, para nós irmos atrás, para nós colocarmos em prática aquilo que nós estamos ouvindo, não somente ouvir uma pregação e é mais uma pregação que nós ouvimos. Amém? Vamos ouvir, descobrir o que o Senhor diz e vamos atrás para colocar em prática. Então, vamos atrás, irmãos, vamos fazer a nossa parte e vamos então nos revestir dessa armadura. Mas o que precisa ficar claro para nós é que nós temos que nos revestir, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder e, acima de tudo, ter o discernimento, ter a clareza de que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas o inimigo vai lutar, o inimigo vai usar a carne e o sangue para te afrontar, o inimigo vai usar a carne e o sangue para vir contra ti, e você vai precisar ter o discernimento. E se você não tiver o discernimento, você vai discutir, você vai agredir, você vai ameaçar e você vai ser derrotado. Você vai perder o seu testemunho, porque as pessoas vão ver como que um cristão brigando, um cristão agredindo fisicamente, agredindo nas redes sociais, como tem sido o seu comportamento nas redes sociais, como que os ímpios, como que as pessoas estão te vendo. Talvez as pessoas estejam te vendo discutindo
nas redes sociais, e isso não agrada ao Senhor. Você está perdendo, você está sendo derrotado. Você não está dando um bom testemunho. Amém? Então cuide, irmãos. Cuide a sua postura na rede social. Não se resolve nada pela rede social. Eu tenho como princípio para mim, qualquer coisa do ministério, evitar ao máximo de resolver por telefone, por WhatsApp, por Facebook. Sempre que possível resolver cara a cara. Porque a gente pode falar uma coisa, escrever uma coisa para a pessoa pode soar uma coisa totalmente diferente. Em último caso, irmão, se não tiver alternativa, né, a melhor coisa é mandar um áudio. Porque o áudio fica gravado o que você falou, amém? E da forma como você falou. Se você ligar e falar, de repente você pode não ter o recurso de ter acesso à gravação daquela ligação. Então, se você tem algo para resolver com alguém e não tem nenhuma alternativa de você conversar com essa pessoa, a melhor alternativa é você mandar um áudio, WhatsApp, Messenger, né? Amém? Mas eu evito ao máximo, então cuide a sua postura, irmão. Cuide a sua postura nas mídias sociais. Cuide a sua postura no lidar nessa guerra na qual nós estamos envolvidos, que não é contra a carne ou o sangue. Amém? Glória a Deus. E a última, e não menos importante, atitude é não perder tempo com coisas que não levam para lugar nenhum. Amém? Não perder tempo com coisas que não levam para lugar nenhum. Em Efésios, o capítulo 5, versículo 16, outra passagem que eu gosto muito, eu vou até conferir aqui, irmãos, para que eu não esteja daqui a pouco citando algum trecho errado, amém? Foi bom ter conferido, é Efésios capítulo 5, versículo 15, que diz assim, ó: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Versículo 16 diz, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ou seja, aproveitando o tempo, guardando o tempo, fazendo com que o tempo seja produtivo. Então, essa sétima atitude nos fala que não perder tempo com coisas que não nos levam para lugar nenhum. O que você tem feito com o seu tempo? Com o que você tem gastado o seu tempo? O tempo é o recurso hoje, irmãos, mais precioso. É algo que os minutos que nós estamos aqui agora, as horas que nós estamos aqui agora, desse dia 28, não voltarão mais. Não haverá mais uma hora como esta. Amém? Então nós temos que aproveitar o tempo, nós temos que usufruir do tempo com qualidade. E muitas vezes nós podemos estar desperdiçando o nosso tempo com coisas que não vão nos levar para lugar nenhum, com discussões que não vão nos levar para lugar nenhum, com informações que não vão nos levar para lugar nenhum. Amém? Cuide do seu tempo, cuide do tempo precioso que o Senhor te deu. E como referência bíblica, irmãos, eu tenho para compartilhar com vocês Tito, capítulo 3, o versículo 8 e 9. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tito, capítulo 3, o versículo 8 e 9, que diz assim, ó: fiel é a palavra, e isto que quero que deveras afirme, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entre em questões loucas,
genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Olha que tremendo, irmãos. Quero repetir aqui o versículo 8 que diz: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Que aqueles que creem em Deus, então Tito recebeu essa responsabilidade do apóstolo Paulo para exortar os cristãos, para exortar aqueles que creem em Deus a aplicar-se às boas obras, a aplicar-se em coisas produtivas. Amém? Amém? E diz ali, aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Né? Muitas vezes nós nos pegamos envolvidos em questões loucas, genealogias, em debates, em coisas que não levam para lugar nenhum. Paulo já falava para não debater acerca da lei, né? Então imagina se Paulo naquela época tivesse a oportunidade de exortar os cristãos a não entrar em debates políticos, a não entrar em debates de futebol, a não entrar em debates de posições, irmãos. É coisa inútil, é coisa que não vai produzir fruto nenhum, é coisa só para gerar discussão. Né? Muitas vezes nós cristãos estamos envolvidos em debates de política, né? A gente vê muito, né? Uns apoiam o Bolsonaro, outros não apoiam, e muitas vezes nós nos pegamos envolvidos nesses debates, coisas que não vão levar para lugar nenhum. Muitas vezes nos pegamos envolvidos em debates de Grêmio, de Inter, que não vão levar para lugar nenhum, irmãos. Então nós devemos ter sabedoria e nos dedicar e nos aplicar às boas obras, e investir naquilo que vai gerar fruto, investir naquilo que vai ser produtivo. Não entre em questões que não vão gerar nada, não vai produzir nada. Amém? Então esse aqui é o conselho do apóstolo Paulo para nós, para que a gente venha se aplicar às boas obras e não entrar em questões que não vão levar para lugar nenhum. Aleluia. A outra referência bíblica que eu tenho para isso é 2 Timóteo, o capítulo 2, o versículo 14 a 16, que diz assim, ó: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contenda de palavras que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes, que diz assim, ó, que não tenham contenda de palavras, que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então, ao invés, irmãos, de estarmos desperdiçando o nosso tempo, ao invés de estarmos envolvidos em discussões de partidos, de futebol, que venhamos a remir o tempo, a usar o nosso tempo com sabedoria, que venhamos a usar o nosso tempo para crescer em estatura e graça diante do Senhor e diante dos homens, que venhamos a usar o nosso tempo para meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E eu quero então aproveitar que eu estou falando disto e voltar lá ao Salmo 1, o versículo do 1 ao 3, que foi onde nós iniciamos aqui a nossa reflexão. Aleluia! Glória a Deus! Voltar aqui no Salmo 1 para que a gente possa então finalizar
a mensagem desse vídeo, aleluia, glória a Deus, encerrar aqui a nossa reflexão. Eu creio que o conteúdo que o Senhor compartilhou conosco é bem produtivo, irmãos. São posicionamentos que, se nós nos dedicarmos a aplicar na nossa vida, nós vamos prosperar. Todos nós queremos prosperar. E aqui eu não falo prosperar só financeiramente. Falo financeiramente também, mas prosperar como pais, prosperar como funcionário, prosperar como esposo, como esposa, prosperar como servo e serva do Senhor. E uma das atitudes exigidas, que está ali no versículo 2, é ter prazer na lei do Senhor e meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Mas se eu estiver envolvido em debates, em questões que não levam para lugar nenhum, ao invés de eu estar ocupando a minha mente com a palavra do Senhor, em estudar a palavra do Senhor, eu vou estar envolvido em coisas loucas que não levam para lugar nenhum. Então, se você quer ser próspero, se você quer ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, você precisa meditar na lei do Senhor. E o versículo 1 também vai nos dizer que nós devemos nos afastar do conselho dos ímpios, que nós devemos nos afastar do caminho dos pecadores, não devemos nos assentar naquilo que escarnece, daquilo que é do mundo, daquilo que não agrada ao Senhor. Amém? Então eu creio, irmãos, que se nós colocarmos em prática esses posicionamentos, essas atitudes, essas ações, lembre, eu volto a dizer, eu reforço, não é uma mensagem para fazer parte da sua coleção de mensagem. É uma mensagem que ela exige prática, ela exige que você estude, que você medite, que você se esforce para praticá-la, para que o resultado dela sejam frutos, sejam a bênção do Senhor, seja o que diz no versículo 3 do Salmo 1. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela tua vida. É isso que eu gostaria de compartilhar com você. Eu gostaria de encerrar com uma oração da mesma forma que eu iniciei. Eu gostaria de encerrar com uma oração, eu creio, que o Senhor falou tremendamente ao seu coração. Creio que essa mensagem, irmão, se você voltar a ela, se você ler ela, ouvir ela várias vezes, ler o conteúdo dela, eu creio que ela vai te sustentar, eu creio que ela vai gerar frutos na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! E eu creio, irmãos, que tudo isso que nós temos vivido, como diz a palavra do Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então eu creio que essa ausência nossa do culto público está gerando em nós também uma maturidade onde nós aprendemos também a caminhar com as nossas próprias pernas. Cortamos um pouco também o nosso cordão umbilical. A direção ministerial, a palavra do Senhor para a tua vida, através da minha vida, ela vai continuar chegando na sua casa. Vou estar aqui em vídeo, em áudio, seja como for, irmão, fazendo o possível para exercer o ministério que o Senhor me confiou, mas você também, irmão, precisará colocar em prática, você também precisará se esforçar, lutar. Você é um homem, uma mulher de Deus que não tem um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, de poder. O Espírito Santo está sobre a tua vida. Você é templo do Senhor. Você é templo do Senhor Jesus. Então erga-se, meu irmão, levante-se, escute a voz do Senhor. Se você for procurar ouvir notícias sobre o coronavírus, procure mídias e fontes confiáveis. Vá no site do Ministério da Justiça, vá na Organização Mundial de Saúde. Não fique só ouvindo a Rede Globo, irmãos. Não fique só ouvindo as emissoras, seja ela aberta ou TV por assinatura. Vá nas fontes confiáveis.
porque a gente sabe que em muitas dessas emissoras há um interesse político. Amém? Então, mas acima de tudo, irmão, esteja atento à voz do Senhor e creia, confie no Senhor que Ele está cuidando de você, que Ele está cuidando da sua casa, que se você fizer a sua parte, se cuidando, tomando as medidas de prevenções, e se você estiver confiando nele, se alguma coisa chegar na sua casa, foi porque Ele permitiu, e se Ele permitiu, é porque Ele tem um propósito maior. Aleluia. Amém. Vamos orar então. Senhor, amado Deus, em nome de Jesus, eu louvo e glorifico o teu nome por mais essa oportunidade de poder estar aqui, Senhor, compartilhando a tua palavra com a tua igreja, com as vidas, com as almas, com as ovelhas que o Senhor me confiou, Pai. Peço que o Senhor vá de encontro ao coração, à mente, à alma, às famílias, Pai, a cada um que estiver, Senhor, ouvindo este vídeo, Senhor. E eu profetizo e eu declaro, Senhor, sobre aquele que estiver posicionado, Pai, sobre a sua palavra, que praga alguma, Senhor, que mal algum chegará sobre a sua família, chegará sobre a sua tenda. Se por alguma razão, Senhor, isto chegar, é porque o Senhor tem um propósito maior, que é glorificar o teu nome, Senhor amado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.